Indústria de móveis cresce cada dia mais no Brasil. E uma das aplicações mais críticas, dentre várias que existe numa indústria moveleira, é na coladeira de borda. É um equipamento crítico, ele está associado a temperaturas muito elevadas, às vezes rotações um pouco elevadas, dependendo do equipamento. Conta um pouco pra gente como a lubrificação ela é específica e especial para esse tipo de equipamento. Tá. Primeiro que eu acho que é interessante a gente deixar todo mundo na mesma página, né? Sim. Coladeira de borda é exatamente essa parte aqui, ó. A gente tem uma mesa aqui, isso aqui é uma placa de MDF, né? Aqui em cima você tem um revestimento e a borda é exatamente essa borda aqui dessa placa Que é colada. que ela é colada. Exato. Tá? Então não é, primeiro, né? Não é todo móvel de madeira que tem uma borda colada. Não. Isso, vamos colocar aqui todo mundo na mesma página. Mas Exato. tem muitos que tem, né? Exato. Então, quando você pensa numa questão de um móvel de uma qualidade um pouco melhor, né, algo um pouco superior, você precisa mesmo que tenha todo o processo aqui de colagem. Tem que ser uma temperatura uniforme, né, porque ela interfere exatamente na questão da própria, vamos dizer assim, fusão da cola. Sim. Né? Se você tiver oscilações na temperatura, você pode ter problemas aqui de acabamento superficial. Certo. Então você precisa de um sistema, uma graxa no caso, um lubrificante que suporte essa temperatura. E é uma temperatura na maioria das vezes alta. Né? É alta que eu digo aqui acima de 200 graus, Sim. muitas vezes 220, 230, um pouco mais. E é uma temperatura constante. Certo. Tá? Então não tem aquela questão de picos, né? Não é alguma coisa que você poderia funcionar muito bem com um lubrificante que trabalhe com 180 graus Com e picos picos de- de 200, Sim. 210. Não, ela vai trabalhar constantemente numa temperatura mais alta. Então você precisa de uma graxa que seja capaz de suportar essa temperatura. Tem a própria questão dos vapores, que são emanados durante o processo de secagem da cola. Da cola. Tá? Sim. Normalmente Sempre. são vapores químicos ali, de substâncias químicas, substâncias às Sim. vezes aromáticas, e isso É. degrada o lubrificante, né? Eu não sei basicamente, eu não sei qual é a base da cola, tá? Sim. Especificamente, quimicamente falando, mas com certeza emana alguns vapores ali. Tá? E aí, normalmente, a graxa mais indicada para isso seria uma graxa fluorada, que nós chamamos, né? Que é uma base de perfluoropolietileno. Certo. Não é perfluoropolietileno. Perfluoropoli- Poliéter. É. Isso, com o espessante. Com de espessante à base de politetrafluoretileno. isso daí. Exatamente. Vai colocar a legenda aqui no vídeo. Isso, que é o PFPE com PTFE. Sim. Tá? E a graxa que a gente indica para essa aplicação, para esse mercado, não só esse mercado, mas principalmente para essa indústria moveleira, é o KS 4210. KS 4210, perfeito. Tá. Me diz uma coisa, Renato. Dentre as graxas perfluoradas, que às vezes elas estão disponíveis no mercado, às vezes a gente nota diferenças drásticas nos valores. Tá? Isso tem a ver com a qualidade do óleo perfluorado? Tem. Total, é diretamente ligado com a base do óleo. Tá? Porque assim, quando você pensa no politetrafluoretileno, que no caso é o PTFE, utilizado também como espessante, as exigências são menores. Certo. Mas o tipo de óleo é o que interfere diretamente no preço do final da graxa. Então é legal a gente falar que dentre os óleos fluorados existem diversos, né? Existem Não é diversos. porque eu tenho um óleo fluorado que todos vão ter a mesma performance. Existem diferenças de performance a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Tem coisas que a gente só vai perceber a longo prazo, né? Mas fatalmente elas vão interferir ali na vida útil de um rolamento, na vida útil de qualquer outro tipo de elemento de máquina que tá sendo lubrificado com aquela graxa. Então, acho que isso é válido a gente destacar, porque às vezes dá a falsa impressão, graxa fluorada é tudo igual, e não é tudo igual. Não é. Mas eu diria que realmente o que mais pega é essa questão mesmo do tipo do óleo. Tá? Dos diversos tipos de óleos fluorados que existem aí no mercado que diretamente interferem no custo final da graxa. Aí, consequentemente, no seu desempenho, né? Sim. Então, se você quer esperar um desempenho que realmente faça diferença,
que você tenha uma confiabilidade, que você consiga garantir alta performance, alto desempenho nessas situações extremas, vá para a OKS 4210. Perfeito, é isso aí. Beleza?